Olá a todos, a graça e a paz. Este é o seu momento de paz. Que a eterna paz do nosso bom Deus esteja com todos. E como sempre, antes de nós entrarmos para o nosso tema de hoje, a nossa meditação de hoje, vamos fazer uma breve oração e pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Querido bom Pai que estás no céu, nós te agradecemos por esse momento. Esteja conosco, Pai, nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos que estará aqui acompanhando esta meditação. Nos dê a tua paz, é o que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos mergulhando neste ano no devocional de Ellen Goldwhite, Maranata, o Senhor vem. E hoje, dia 28 de janeiro, o nosso tema da nossa meditação de hoje é Bênçãos para os Vigilantes. O nosso texto bíblico para lermos está em Lucas capítulo 12, verso 37, que diz: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Sim, nós falamos um pouco sobre a negligência, que muitos hoje, infelizmente, estão cometendo esse erro. E também falamos sobre a importância de olharmos para um inferno a evitar e um céu a alcançar. E hoje a meditação vai nos falar sobre a bênção de sermos vigilantes. Vivemos numa época em que a gente encontra até pessoas a pronunciar as seguintes palavras: eu não preciso saber o que está para acontecer. Eu não gosto de ouvir quando começam a falar constantemente de eventos, de coisas que estão para acontecer. Bom, a Bíblia fala que os vigilantes são bem-aventurados porque quando nós somos vigilantes, nós sabemos, nós vamos identificar os eventos e vamos saber como nos prepararmos para eles. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé foi a palavra: entrai tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis capítulo 7, verso 1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, verso 14. Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade escaparam à destruição. Assim agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Vocês percebem, queridos irmãos, a importância de conhecermos o tempo, a importância de sermos vigilantes? Nós vimos aqui alguns exemplos que a Bíblia nos traz. Por essa razão, Cristo, no livro de Mateus 24, ele disse: assim como foi nos dias de Noé. Quando Cristo diz assim como foi nos dias de Noé, Cristo está dizendo que os últimos dias seriam comparados aos dias de Noé, em que as pessoas, sim, não só elas estavam absortas no comer, beber, casar, dar-se em casamento, e Lucas vai dizer também construíam. Isto não quer dizer que eles não tinham conhecimento das advertências. As advertências tinham sido dadas por Deus através de Noé. Noé fielmente cumpriu com o seu dever, chamando a atenção ao povo de que o dilúvio estava se aproximando. Por incrível que pareça, no livro Patriarcas e Profeta, o Espírito de Profecia nos diz que algumas pessoas até, em tom de zombaria, chegaram a ajudar Noé, como quem diz: vamos ajudar você a construir a sua loucura. E eles não atentaram, não pegaram pela fé as advertências apresentadas por Noé. E assim como aconteceu também com Noé e Ló, os discípulos tiveram o privilégio de ouvir da boca do Salvador, da boca de Cristo, os eventos e os sinais que indicariam a destruição de Jerusalém.
todos aqueles, diz o Espírito de Profecia, que atentaram para as orientações de Cristo, não pereceram na destruição de Jerusalém. Isto quer dizer que nós não precisamos perecer como os demais que não tenham conhecimento da palavra de Deus. Como não sabemos o tempo exato de sua segunda vinda, somos advertidos a vigiar. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Essas são as palavras de Cristo. Por não sabermos a data, o dia e a hora da vinda do Filho de Deus, que na realidade Deus anunciará no fim de toda a fase do grande conflito, então o que nos é requerido é uma constante vigilância. Vigilância do quê? Primeiro, vigilância da nossa vida espiritual. Segundo, vigilância dos eventos que se estão ocorrendo no nosso meio para que compreendamos quão próximo está a volta de Cristo. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não guardam em ansiosa expectativa. A expectação da vinda do Senhor fará os homens temerem-no, bem como aos seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-lo para o grande pecado que lhes rejeitar os oferecimentos de misericórdia. Os que guardam, ou seja, os que aguardam o Senhor, purificam a alma pela obediência da verdade. Então aqui a gente vê a grande diferença daqueles que vigiam. Aqueles que vigiam, eles purificam a alma pela obediência à verdade. Então eles vão se preparar para poder se encontrar com o Senhor. Com a vigilante espera, combina um ativo serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação de almas. Estes são os sábios e fiéis servos que dão o sustento ao seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade, especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão, Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo. Assim hão dos servos de Cristo agora dar a especial advertência para a sua geração. Será que nós estamos compreendendo a nossa responsabilidade? Será que nós estamos cumprindo o nosso dever como servos de Deus e darmos a advertência, o sonido certo à trombeta? O Senhor nos está convidando para cumprirmos fielmente com o seu propósito. O Senhor nos está convidando para fielmente cumprirmos com a missão pela qual fomos designados e chamados como povo de Deus. Queridos irmãos, a hora já é muito avançada e nós precisamos cumprir fielmente com o nosso dever. Precisamos ser como este servo que esteve vigilante. Precisamos ser este servo da parábola que vigia e não o servo mau e infiel que em suas ações, não nas suas palavras, mas nas suas ações, ele diz, meu Senhor tarde virá. Ele carrega o nome de adventista, aquele que aguarda o advento, mas ele diz, Cristo não virá agora, ainda é tempo de plantarmos, ainda é tempo de edificarmos, ainda é tempo de fazermos planos para esta terra, darmos mais tempo para o estudo acadêmico do que ao estudo da Bíblia. Ainda há tempo porque nossos filhos ainda terão filhos, os filhos dos nossos filhos ainda terão filhos e Cristo virá talvez daqui a 100 anos. Amados irmãos, nós estamos vendo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora, a agitação que o mundo se encontra. Há rumores e rumores de guerra bem diante dos nossos olhos. E a serva do Senhor diz que lhe foi apresentado repetidas vezes que o livro de Mateus 24 precisa ser estudado e entendido e que eventos descritos nesse livro, nesse capítulo, estão se repetindo e se cumprindo nos nossos dias. Precisamos estar atentos, que o Eterno possa nos abençoar e que façamos deste dia um momento de reflexão e nos perguntarmos, estou eu vigiando com o Senhor? Estou eu fazendo parte destes servos fiéis que estão vigiando no tempo presente? Que cada um de nós possa espevitar as suas lâmpadas e pedirmos a promessa do derramamento do Espírito Santo para cumprirmos com os desígnios e propósitos do nosso bom Deus. Que Deus abençoe a todos e, se o Senhor nos permitir, estaremos mais juntos no nosso próximo momento de paz. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração para agradecer ao Pai Celestial.
Pai eterno, Pai glorioso, nós te agradecemos por esse momento. O Senhor declara bem-aventurados aqueles que vigiam. Nos ajude, Senhor, a vigiarmos sinceramente, pois o fim está bem perto. Nós vemos vários sinais acontecendo. Nação contra nação, reino contra reino, agitações, terremoto, tsunami, furacões, epidemias, pestilências e tanta coisa que está acontecendo no nosso mundo. Agitação social. Tudo isso são sinais propentosos que nos declaram claramente que o Senhor está às portas e que brevemente o seu Espírito será retirado da face da terra. Nos ajude, Pai amado, a sermos servos fiéis, cumprir com o seu propósito e vontade nesses últimos dias difíceis, aonde a incredulidade também impera no meio até daqueles que se dizem ser de seu povo. Guarda-nos no seu amor, é o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz possa superabundar a todos e que o Senhor esteja nos guardando. Se Deus quiser, nós viremos no nosso próximo momento de paz. Deus abençoe a todos.